Show. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, tá? Os colegas ainda que estão para se adentrar aí na nossa turma, né? Vão chegando aí, vão ficar juntinho. Gente, a primeira orientação de hoje, o Lucas já comentou aqui, antes da gente iniciar a gravação, é referente à nossa prova, tá? Eu estou prevendo que a gente faça a nossa prova ao término da aula número 10, tá? Então, a gente está entrando formalmente hoje na aula 8. Quando acabar a nossa aula número 10, a gente vai ter a nossa prova P1, né? Então, a gente está mais ou menos 3 aulas em relação à nossa prova, né? Hoje é dia 30, teremos uma aula no dia 1º, né? Aula no dia 6, então possivelmente a prova será no dia 8, tá? Aqui, tá bom? Dia 8, uma quarta-feira. Como a gente havia orientado vocês, pessoal, esse semestre, né, a gente vai estar tentando retornar gradualmente, então é muito provável que essa primeira prova aí seja presencial, tá? Professor, como é que a gente vai fazer, né? A gente está com, essa turma tem 50 alunos, né? Realmente, pessoal, é bastante gente, tá? Nas outras turmas não tive discussão, a gente vai fazer mesmo presencial, não vão ter problema. Mas agora nessa turma, pessoal, vai ser um pouco desafiador. Como são 50 alunos, a coordenação me recomendou o seguinte, olha, você pode tentar alugar 2 laboratórios, né? Metade da turma fica em uma sala, metade da turma fica em outra sala, né? Contanto que tenha, né, atendendo aos critérios nossos de segurança, né, o espaçamento adequado. Por laboratório, se não me engano, fisicamente cabem 60 alunos, mas a instituição está nos permitindo apenas ter em torno de 25 a 30 alunos, né, espaçados aí 1,5 m, 2 metros mais ou menos cada um. Então, o que eu acho, pessoal, que eu estava até falando com o Lucas antes de a gente iniciar a aula, eu acho melhor a gente fazer para essa turma, nesse primeiro momento, um certo sorteio. Então, eu posso sortear metade da turma para fazer a prova P1 presencialmente, tá? E a outra metade faria a prova P2 presencialmente. Eu acho que até a prova P3 a gente já deve estar retornando na instituição, né? Não teria mais esse problema. Então, eu queria ver com vocês, o que vocês acham da ideia, né? Aqueles alunos que têm alguma comorbidade, problemas, né? Aquelas coisas, né? Às vezes não está morando aqui, né? Enfim, esses alunos a gente logicamente tira da votação, né? Do sorteio, perdão, e os outros alunos seriam sorteados. Tá? O que vocês acham, pessoal? Alguém tem alguma sugestão, receio, preocupação? Eu tava ouvindo falar, professor, que hoje mesmo fui abastecer, eu tava conversando com o cara do posto, ele tava falando que os caminhoneiros estavam dizendo para eles que acho que dia 7 vão fechar geral já. Estrada, aí Uhum, falou que não vai ter como abastecer e tal. Mas isso aí não é certeza, né? Não sei, só especulação. entendi. Obrigado, tá, Lucas, pelo aviso, né? Estão dizendo que vão ter uma manifestação mesmo no dia 7. Eu não sei se isso vai interferir com as nossas atividades. Se por acaso interferir, Lucas, a gente faz todo mundo formulário mesmo via casa mesmo. Pode ser? Mas em primeira instância, a gente permanece dessa forma. Pode ser? Ok, Ok? Tá. Bom, pessoal, de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte: eu vou postar esses comentários no Classroom hoje para amanhã, tá? E se por acaso algum aluno tem alguma dúvida, alguma restrição, qualquer coisa, tá, gente? Podem conversar comigo, mandar um e-mail, ou a gente pode entrar em conversa com a coordenação para tentar deixar de forma mais adequada para todo mundo. Mas eu acho que a gente não vai ter problema não, gente. Acho que vai ser tranquilo, tá? Eu espero que todo mundo aqui nessa turma esteja já vacinado, né? Aquelas pessoas mais jovens, pelo menos com a primeira, né? Quem não se vacinou, pessoal, vamos correr para se vacinar, pô. Não vamos dar sopa, não, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. Tá? Corrigir esse domingo, tá? A resolução de vocês do trabalho 1. Eu queria dar parabéns, a turma foi muito boa, tá? Todo mundo aí conseguiu um aproveitamento que eu achei bem adequado. Vou mostrar para vocês, pessoal, um aplicativo chamado Smath Studio, tá? Por que eu estou mostrando esse aplicativo, pessoal? Porque eu reparei que muitos alunos fizeram um memorial de cálculo no Word.
E eu achei muito bacana, tá? Então, eu só queria mostrar aqui rapidinho, eu vou consumir uns 5 minutinhos de aula de vocês, mas só para mostrar o potencial, tá? O Smart Studio, pessoal, ele vai ser basicamente um aplicativo que parece um arquivo Word, tá? Que ele trabalha com uma base de programação que a gente chama de what you see is what you write, né? Então, o que você vê é o que você escreve. Então, por exemplo, aqui eu tenho literalmente uma folha, né? Como se fosse um documento em branco. Eu posso digitar e escrever, por exemplo, concreto 1, Uribes, tá? Então, eu posso escrever, adicionar textos, né? Eu posso mover isso aqui para cima, para baixo, né? Posso botar em negrito, enfim. Tá? Então, eu posso brincar aqui à vontade, tá? Posso mudar também o tamanho da letra. E isso aqui, pessoal, ele pode servir, né, como um memorial de cálculo. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Aqui é uma página bem inicial, bem tranquila. Aqui do lado tem todas as operações com aritmética, matriz, né, o booleano, funções, gráficos, enfim, simbologias, etc. Vamos supor que a gente quisesse, né, calcular o nosso dever de casa, olha que interessante. Vou aproximar aqui direitinho. Eu vou inserir aqui uma área. Eu vou chamar essa área aqui de entrada. Tá? A entrada, pessoal, o que eu conseguir botar aqui dentro, né? Depois eu posso simplesmente fechar isso daqui e ocultar, tá? Então, nessa entrada, pessoal, olha que interessante, né? Eu vou botar os valores iniciais, por exemplo. Vou botar aqui uma carga G, vou botar a vírgula, fica subscrito G2, por exemplo. Vou atribuir o valor dessa variável que é 4,5, né? Kilonewton. Ele já identifica ó, as possíveis unidades, ó, e eu aperto Tab. Kilonewton por metro. Seleciono o Tab e boto o chapéuzinho quadrado. Tá? Olha que interessante, ele já atribui uma variável G. Né? Vou atribuir agora uma variável Q. Vou atribuir essa variável Q no valor de 3, por exemplo. 3 kN, Tab. Apertei o errado de novo. Fonte de novo, pessoal. Então, 3 kN, acho quilonewton certo. Dividir aqui por metro. Ops, sou burro. Metro ao quadrado, tá? Então já tem aí as duas informações. E agora eu vou atribuir, por exemplo, um valor de carga de vento, por exemplo, Q, vou botar o vírgula, ele entende que é um subtítulo, vou botar aqui vento. Vou atribuir aqui o valor, né, de, sei lá, 0,15, né, quilonewton também, dividido por metro quadrado, tá? Atribuir esses três valores, né, então tem essas três variáveis. Também vou adicionar aqui, pessoal, o nosso fator, né, vou botar aqui o nosso gama subscrito G, botar aqui igual a 1,4. Vou botar também, ó, vou dar aqui um Ctrl C, um Ctrl V. Clico duas vezes dentro, consigo editar a variável. E por último, vou botar aqui dois psis. Vou botar aqui um psi para carga acidental. Chamar isso aqui de 0,7, por exemplo, né? E a nossa carga de vento, vou fazer a mesma coisa. Vou botar aqui carga de vento. Do vento, se não me engano, era 0,6 né, do nosso trabalho. Cargas adimensionais. Posso organizar aqui, né, pessoal? Enfim, tem vários comandos que você podem tentar aprender e aplicar. Tá? Então tá aí, meus parâmetros de entrada, perfeito? Então aqui eu já atribuí variáveis. Agora eu vou pedir para ele fazer os cálculos. Vou inserir aqui, ó, uma outra área. Vou chamar aqui combinações. Aqui eu posso mandar ele fazer as minhas combinações. Olha que interessante, né? Como se fosse um Excel, né? Vou fazer a primeira combinação aqui, o Fzão. Chamar essa aqui de combinação 1, né? Estado limite último. Aí eu vou pegar simplesmente minhas variáveis, olha que interessante. Ctrl V, multiplicar pela minha carga G2. Depois eu vou somar, né, com a minha carga acidental. Multiplicar, vou abrir aqui o parênteses. Botar a nossa carga aqui. Vou somar agora com nossa carga acidental, o psi de vento, né, multiplicado pela nossa carga de vento. Tá bom, pessoal, aqui automaticamente, ó, ele já entendeu o que é essa equação. Se eu clicar aqui e botar igual, ó, ele já calculou exatamente a combinação que a gente viu em sala de aula. Olha lá, que bacana, né? Aqui, se eu quiser mudar a unidade, por exemplo,
Pascal, né? Eu só escrevo, eu quero que esteja em quilonewton por metro quadrado, igualzinho a gente projetou. Vamos lá. Tá, então isso aqui é automático. Se eu altero uma dessas variáveis, por exemplo, quero que fique aqui com carga de 5, já altera aqui automaticamente. Olha que bacana, né? Legal, né, gente? Alguém já tinha visto esse programa? Tá? Minha carga de 3 aqui, eu vou botar a carga de 2,5, por exemplo. Vai automático. Tá? Posso pegar ela aqui e copiar. Ó, vou fazer agora a minha carga. Essa aqui eu vou chamar ela de FD1. E essa aqui eu vou chamar ela de FD2. FD2. Pronto. Agora eu vou trocar. Esse aqui não vai ter o vento, a minha combinação de vento, né? E esse aqui vai ter a minha combinação acidental. Automaticamente. Olha lá que bacana, né? Tá, então, esse aqui, pessoal, é um tipo de programa que a gente utiliza na graduação, que pode ser muito útil, né? Você não precisa mais ficar escrevendo documento Word, né? O seu memorial sai direitinho, você pode escrever onde está vindo cada variável, etc. Isso daqui para quando você sair da faculdade, pessoal, você literalmente pode usar isso aqui como um manual, né? Um documento já pronto para trabalhar na sua área. Ele também imprime PDF, eu venho aqui em arquivo, eu venho aqui salvar como, e ele me gera um documento em PDF, ó, que bacana, né? Tá, então gerou aqui automático. Né, você pode simplesmente postar isso. Olha, isso aqui é um dos potenciais, né? A gente trabalha bastante, né? Show, professor. Show, né, Francisco? Esse programinha, pessoal, eu não vou salvar aqui não, porque não precisa, tá? Mas é um programinha que ele é gratuito. Vou mandar aqui para vocês. É um programinha russo, super tranquilo, baratinho. É barato em termos de processamento, tá? Ele é gratuito. Quem quiser baixar, cara, eu super recomendo. É só clicar aqui, ó, fazer o download para sua versão. E tem vídeos, tá, no YouTube, de colegas engenheiros, né, trabalhando com esse programa, ensinando, né? Então vale super a pena. Vou mostrar aqui para vocês o Math Studio. Tá, quem quiser se interessar depois, eu super recomendo. Tá? Mandei também para vocês no chat. Vai fazer um diferencial na vida de vocês, hein? Sério. E, pô, pessoal, aí, pô, você errou uma variável lá, sei lá, um dever de casa, você só corrige, né? Os cálculos todos são corrigidos automaticamente. Muito bom. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, um memorial que eu fiz de resolução de uma prova de pilares, olha que legal. Esse memorial aqui, pessoal, fiz tem pouco tempo. E basicamente ele faz basicamente isso, ó. Eu introduzi todas as variáveis, disse que cada uma delas significava, né? Onde estão as orientações, né, normativas, qual o item da norma, né, que a gente utiliza. Né, eu boto comentários, tudo é calculado automaticamente, né? Então aqui eu calculei pilar, né? Calculamos vento, calculamos estabilidade, calculamos força de desaprumo, calculamos aí o dimensionamento da seção, o pré-dimensionamento, né? Depois verificamos a deformação. Joguei, né? Você consegue atribuir imagem, olha que legal. Né? Depois ele calcula parâmetro de estabilidade, aí você faz o dimensionamento, enfim, muito massa. Então você pega isso aí e utiliza para o resto da sua faculdade inteira, né? Você consegue botar ó, depois detalhamento, ó, que massa, que legal isso aqui, ó. Então você faz detalhamento e só insere, né? Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida aqui? Podemos avançar? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai estar trabalhando hoje é uma parte, né, que nós não tínhamos falado anteriormente, que a gente já deve ter visto aí em outras disciplinas, que no caso é o diagrama de tensão e deformação do concreto. Tá? O concreto, pessoal, ele vai ser um material extremamente curioso de se trabalhar. A tensão a gente geralmente mede em MPa, e a nossa deformação aqui unitária, a gente mede geralmente em por mil, tá? Como assim por mil, professor? Ué, 1%, né, pessoal? 1 por 100
é o que a gente vai chamar de 1%, tá? 1 por 1000 é o que a gente vai chamar de 1 por 1000, tá bom? Então, isso aqui que significa, né? Geralmente, a deformação, né? Ela é medida pela variação de comprimento pela comprimento total. Geralmente sai em milímetros por metro, tá? Bom, então vamos lá. O que é bacana do concreto, né, pessoal? O concreto ele vai ter um comportamento muito pouco previsível, gente. Quando a gente começa a pegar o nosso querido e amado corpo de prova, né? A gente pega o nosso corpo de prova, geralmente ele é cilíndrico, aplicamos uma carga P pontual, né, nas duas extremidades, tá? E vamos supor que essa carga esteja aplicada, né, num ponto teoricamente minúsculo, né, infinitamente minúsculo. À medida que a gente aumenta essa carga P, a gente tem uma seção transversal, área, e a nossa tensão ali calculada vai ser basicamente a carga P dividido pela nossa área. Perfeito? Bom, para tensões abaixo de 30 MPa, então abaixo de 0,3 do FCK do concreto, a gente vai ter uma distribuição, né, de tensão praticamente linear. Tá? Esse patamar aqui elástico, a gente vai assumir que basicamente se a gente aplicar a carga, o corpo vai se deformar. Se a gente descarregar o corpo, né, ele vai retornar para a posição original. A partir do momento que a gente aumenta, né, excede 30% do FCK, a gente vai começar a ver, pessoal, uma pequena curvatura. Tá? Essa pequena curvatura, pessoal, vai ser o início, né, de um patamar plástico. Né? Isso aqui vai conferir certa ductilidade ao concreto, tudo bem? Até o topo aqui, pessoal, geralmente para concreto de até 50 MPa, ele é em torno de 2,5 por 1000. Tá? Esse valorzinho aqui, pessoal, que a gente vai chamar de deformação do concreto no patamar plástico, ou o início do encurtamento. Ué, início de encurtamento, professor? Tá, nesse instante, pessoal, o que acontece, né? O concreto está lá diminuindo, né, de tamanho, tá? E aí a gente vai ver que na realidade, né, as tensões elas vão ficar um pouco abaixo. Tá? Então vai continuar havendo deformação, mas as tensões vão ficar um pouco abaixo, até que a gente atinge um limite, né, que a gente vai chamar isso daqui de limite de deformação última à compressão. Para concretos de até 50 MPa, ele é em torno de 3,5 por 1000, tá? Isso daqui varia, isso daqui é mais ou menos uma convenção. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é 3 por 1000, por exemplo, né? Enfim. Então, tem concretos que vão se romper antes de 3 por 1000, né? E outros que vão romper depois, né? De 4, 5 por 1000 até. Tudo bem? Então, isso daí é certa convenção. Para a gente não vai influenciar muita coisa não, né? Para ser sinceros. Tudo bem? Todo mundo entendeu, pessoal? Tranquilo até então? Tá, então prazer, né? Essa é a curva de tensão e deformação aí do nosso concreto, tá? Outra coisa curiosa, né? Nós vimos o que? Lá no aço, né? Se a gente pegar aqui esse ângulo, a tangente desse ângulo, pessoal, ela vai ser igual a quem? Numericamente falando, ela vai ser igual ao módulo de deformação do material, tudo bem? Só que perceba, né? Nós temos 3 regiões de curva. Então, para cada região, na teoria, a gente teria o quê? Um diferente módulo de elasticidade, correto? Ah, verdade, pessoal. Então, é aqui que mora a primeira incerteza, né? O concreto, pessoal, a gente vai ter basicamente 3 módulos de elasticidade. Nós teremos o módulo de elasticidade, né? Da origem, tá? Ele é retinho mesmo. Depois a gente vai ter aqui, pessoal, um módulo que a gente vai adotar o ponto, né? De aplicação. Esse módulo aqui vai ser o módulo de elasticidade do concreto, né? Tangente inicial, tá? E por último, né? Ainda vai existir um aqui que eu vou deixar em amarelinho, mais ou menos. Ele vai ser o módulo de elasticidade secante do concreto, tá? Então existem esses 3. Nós iremos trabalhar com o módulo tangente inicial e a secante, tá? No slide tem tudo isso. Beleza, meus queridos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tá boiando? Tem um monte de gente boiando aí, né? Com toda certeza, né? Tá dando, professor. Tá indo. Tá indo, beleza, Natália. Obrigado, querido.
tá? Então, meus queridos, tudo isso que eu falei para vocês estão aqui nos slides direitinho, tá? Então tá aqui a curva de tensão, né? Stress em inglês é tensão, strain deformação, tá? E aqui nesses pontos, né, com o que a gente comentou, tá? Então a gente tem um módulo de deformação tangente na origem, a gente tem uma deformação de tangente inicial, e a gente tem um secante, tá? Bom, para cada um deles, né, a gente vai definir isso muito bem no nosso gráfico. Esse gráfico, logicamente, pessoal, ele não é perfeito dessa forma, né? Se você faz um ensaio, ele sai um pouco esdrúxulo mesmo, mas a gente tende a uniformizar ele dessa forma. É igual o gráfico, né, do nosso aço, né? A gente assume que o aço ele vai ter um comportamento aí bilinear idealizado, né? Aquela curva elástico plástica, né? Ela tem dois trechos assim, né? Só que a realidade do ensaio é bem diferente, né? Uma curva que ela começa assim e ela vem para cá, né? Então, a curva real em verde, né? A curva em azul. Então, isso aqui seria a curva de tensão e deformação do nosso querido e amado aço, né? E a gente teria aqui o modo de elasticidade do aço, né? Então, o aço é um material muito mais previsível, né? Cujo comportamento é muito mais entendido. Bom, algumas informações importantes, né? Dessas nossas queridas curvas, né? O módulo de elasticidade, pessoal, naturalmente ele vai variar com o tipo de resistência do concreto. Faz sentido? Para concretos de alta resistência, esse módulo de elasticidade ele vai tender a ser mais alto, né? Então, quando você tiver aí o módulo de elasticidade, fundamentalmente ele mostra, né, quão rígido é o elemento, tá? Então, naturalmente, se o módulo de elasticidade vai estar em função do FCK, quem está em função do FCK? Fator aquecimento, né, porosidade, né, granulometria do agregado, etc. Tudo bem? Então, por causa disso, pessoal, o nosso módulo de elasticidade, ele vai ter um parâmetro chamado αe, né, que ele vai estar em função, primeiro, do tipo de agregado, tá? E segundo, né, vai estar lá a raiz do FCK, né? Então, para variar em relação ao tipo de resistência do concreto, tá? Para concretos de até classe 1, né, entre 20 e 30, o módulo de elasticidade que a gente vai estar utilizando vai ser esse daqui, né? Para classe 2, é uma equação diferente, tudo bem? O nosso coeficiente αL pode ser de 1 até 0,7, variando com que tipo de agregado, tá? Então, para basalto e diabásio, são agregados mais resistentes, ele é 1,2. Para granito e gianise, ele geralmente é 1, calcário 0,9 e arenito 0,7. Aqui em Brasília, geralmente a gente trabalha com granito, tá? Mas no Nordeste é muito comum ter obras com arenito, tá, gente? E calcário, né? Então, dependendo da sua localização, é importante você observar isso. Pô, Guilherme, que bacana que tá chovendo aí. Felicidades, né? A gente tá tão seco, né? Mas não se preocupa não, depois você assiste a aula, beleza? Pode ficar aí tranquilo. Ou uma boa desculpa pra tomar uma cachaça, né, Guilherme? Tá. Então, pessoal, vamos fazer aqui um exemplo simples para vocês observarem, né? Vamos calcular aqui o nosso módulo de elasticidade. Sempre quando a gente utilizar esse símbolo, pessoal, vai ser sempre o tangente inicial, tá? Ele vai ser sempre dado pelo coeficiente αe, multiplicado 5.600, raiz do FCK. Lembrando, pessoal, que essa fórmula é para classe 1, né? Concretos de até 50 MPa. Vamos supor que a gente esteja trabalhando ali, pessoal, com o basalto, né? Que é um agregado mais resistente. O basalto, ó, se você olhar nos nossos slides, ele está aqui, ó, 1,2, tá? Vamos supor que a gente tem um concreto de FCK igual a 40 MPa. Qual é o módulo de elasticidade, tá? Bem simples, só jogar na nossa equação. O módulo de elasticidade inicial vai ser dado por 1,2, então, multiplicado 5.600, raiz do FCK. Pode ficar dentro da nossa equação, pessoal, em MPa mesmo, tá? Você jogando aqui na calculadora, que eu não trouxe minha calculadora. Essa é minha calculadora aqui, muito bom, professor. Então, 1,2 que multiplica 5.600, multiplicado a nossa raiz de... Ih, acho que foi errado, vamos de novo. Raiz de 40, deixa eu ver, deu ruim, vamos de novo. 40, raiz. Tá, agora deu. Raiz aqui multiplicado por 600, multiplicado por 1,2, tá? Então, 42.000, né, 501, tá?
Então, em torno aí de 42.501 MPa. Se você quiser botar em gigapascal, divide por 1000, né? Então, 42,5 gigapascal. Tá? Então, prazer, a formulazinha utiliza-se dessa forma, né? E é bem tranquilo, imagino. Concretos superiores é só você também planilhar, né? Então, isso daqui você pode jogar no Excel feliz. Tá? Bom, esse aqui, pessoal, vai ser o nosso módulo de elasticidade secante, tá? O secante, pessoal, ele vai ser uma relação, tá, de um fator alfa i multiplicado pelo módulo tangente inicial. Tá? O secante, gente, geralmente a gente utiliza, tá, em aplicações que a gente quer fazer uma análise estrutural. Quando o concreto vai trabalhar a tração e a compressão ao mesmo tempo, né? O, o concreto convencional, perdão, o nosso módulo de elasticidade convencional, tangente inicial, né? A gente geralmente utiliza ele para o dimensionamento, né? Então vamos escrever essas duas informações. Tá? Então este colega, geralmente a gente utiliza ele para o dimensionamento. Tudo bem? E o nosso módulo de elasticidade secante, ele é dado por essa relação, né? A gente geralmente utiliza ele para análise estrutural. Ver flash, né, deformação. Tudo bem? O nosso alfa aí, pessoal, é bem simples. Ele é relação 0,8 mais 0,2, o nosso FCK dividido por 80. Nosso FCK é 40, né? Vai ficar 40 dividido por 80, vai dar meio, né? Meio vezes 0,2, isso aqui vai dar 0,9. Tudo bem? Então, o nosso módulo de elasticidade secante é 0,9. Seria, né? 0,9 que multiplica aí 42,5, né? Gigapascal. Isso daqui vai dar quanto? Então, 0,9 que multiplica 42,5, né? 38,25. Aí, alegria. Tá bom, meus queridos? Dúvida? Entenderam? Tá? Acho que é bem tranquilo isso aí, né? Todo mundo sabe o que significa o modo de elasticidade, né, pessoal? Ele é um parâmetro, tá? Que a gente vai conseguir utilizar para determinar a rigidez de uma estrutura, né? Tá bom? O concreto, por exemplo, tem um módulo de rigidez, né? Esse módulo de deformação, em torno aí, né? Varia, né? Ele está geralmente variando entre 25 e 47 gigapascal, né? O aço está quanto? 210, né? De vezes, né? Mais daí que o concreto, tá bom? Existe outro módulo de elasticidade, né? Chamado módulo de elasticidade transversal, né? Ele é dado por essa equação. Geralmente a gente utiliza ele quando a gente está fazendo análise de torção, tá? A gente não vai ver isso nessa nossa disciplina, tá? E o coeficiente de Poisson, como a gente já havia apresentado anteriormente, né? Ele vai ser aquela relação, né? Entre a deformação longitudinal pela transversal, e geralmente é menor que 1, né? Ele varia de 0,11 a 0,22, tá? Já foi coletado, né? Essas relações. Mas geralmente a gente adota 0,2, né? Para o concreto não fissurado, tá? Aqui, pessoal, uma tabelinha eu fiz para vocês, né? À medida que a gente aumenta o FCK, né? O parâmetro alfa i fica aqui. O nosso módulo de elasticidade normal do concreto, o secante e o transversal. Ó. Tudo aí direto para vocês, tá? Adotando alfa igual a 1, tá? Então, nosso agregado é sendo granito, tá? Aqui, pessoal, tá o comentário que eu falei, né? A NBR, ela permite, né? A adoção de apenas um único módulo de elasticidade, se você quiser fazer em todos os seus cálculos, né? Aí você pode adotar basicamente um módulo de elasticidade secante, tá? Você vai poder utilizar ele para qualquer resultado. Tá? E como a gente falou anteriormente, né? Caso a gente queira determinar, por exemplo, a resistência do concreto a uma idade anterior, né? A 28 dias, é possível, né? E também, né? Existe essa aplicação para o módulo de elasticidade. Tá? Esse FCzinho T, ele é basicamente aquele Fzinho quando a gente utilizou com o coeficiente beta 1. Não sei se vocês vão lembrar. Mas se a gente quisesse rastrear, né, o nosso ganho de resistência em uma idade anterior a 28 dias, né, a gente utilizava essa equação aqui, ó. Tá, então utilizava esse valorzinho beta 1 aqui só para estimar, né, a idade que o nosso
concreto teria resistência tal, né, específica. Então, com modo de elasticidade dá para fazer a mesma coisa. Bom, tem bastante informação no slide, depois vocês podem dar uma lida, tá bom? Aqui, pessoal, só indicando, basicamente, né, onde é que está o nosso FCK, né, e o nosso FCD, né, a nossa resistência de cálculo, que a gente viu anteriormente falando. E esse nosso trecho curvo aqui, caso você queira estimar a tensão, né, ela é dada por esta equação aqui, ó, tá? Uma idade, enfim, num valor aqui específico, né, você pode determinar ela. Tá, geralmente a gente não vai estar trabalhando com isso, né, mas eu deixei no slide para vocês verem. Tá? Outra coisa muito importante, pessoal, como eu mostrei para vocês no gráfico, né, concretos de até classe de 50, o nosso deformação no patamar plástico é 2 por mil, e a deformação última é 3,5 por mil, né? Só que o que acontece se eu começar a aumentar a resistência, né? Olha que interessante, né? Se a gente começar a aumentar a resistência do nosso concreto com o tempo, né? Vai começar a haver um aumento daquele nossa deformação no patamar plástico, início do patamar plástico, né? Ou início do encurtamento. Só que também, ao mesmo tempo, pessoal, começa a haver uma redução no nosso estiramento último. Ué, como assim, professor? Olha que interessante isso, gente. Isso aqui é uma parte muito bacana na aula de hoje. Concretos de 20 e 50, ó, tá aqui, ó. Início do patamar plástico, tá? E deformação última. Então, os dois valores aqui, ó. À medida que eu aumento, ó, o FCK, observe. O nosso início do patamar plástico, ele é postergado, ó. Ele começa a ter maiores deformações, ó, observe. Tá? Em contrapartida, né, a nossa deformação última, ela começa a decair, ó. Que curioso. Ué, como assim, professor? O que isso daqui tá falando pra gente, né, gente? Isso aqui vai ser justificado para vocês hoje, né? Tem muita literatura que só cospe isso, né? E acaba não mostrando. Pode falar, Glauco. Então quer dizer que quanto mais eu aumento o FCK, mais eu facilito a ruptura, seria isso? Excelente, Glauco. O concreto, ele vai ficando mais frágil. Tá? Então, por exemplo, para um concreto de até 50 MPa, a gente tem esse padrão aqui de curvatura. Tá mais ou menos aqui 2,5 por mil, né? E aqui 3,5. Tá? Então, esse vermelho é um concreto que a gente vai ter um comportamento mais dúctil. Tá? Por quê? Porque ele consegue se deformar mais. Agora, a curva verde, ó, vai ser um concreto que vai ter, ó, esse comportamento. Então, praticamente, esse aqui eu vou botar a classe C90, né? Praticamente, a deformação última dele vai ser igual à deformação no patamar plástico. Que aqui vai dar mais ou menos, vou botar aqui 2,6 por mil. Tá? Isso aqui assumindo um concreto C90, tá, gente? Então, esse aqui vai ter um comportamento frágil. Ou seja, o que você está falando, professor? Os concretos de maiores resistências, eles vão aguentar mais carga, só que eles vão poder se deformar menos. Beleza, Glauco? É a mesma ideia do vidro, né, professor? Que o senhor tinha falado nas aulas anteriores, que tem o vidro temperado e o vidro laminado. No caso, com FCK menor, seria o laminado, que ele quebra, mas ele não estoura, né? Uhum. E o de FCK maior poderia ser o temperado, né? Que ele Perfeito. estilhaça tudo. Boa analogia, Glauco. Tá. Interessante, pessoal. Curioso, né? Por que isso, professor? Por que isso acontece, né? Hoje vocês vão ver, gente, como que funciona o mecanismo de falha. Por que isso daqui acontece? Então, nas literaturas é só falado, né? As brasileiras, né? Acabou, é assim que funciona. Os concretos mais resistentes são mais frágeis, os concretos menos resistentes são mais dúcteis. Aí você fica tipo, ué, como assim? Por quê, né? Então, eu vou explicar para vocês hoje por que isso acontece, tá? Tudo bem, pessoal? E aqui, gente, tá o nosso diagrama de tensão e deformação do aço. O aço solitário, tá? Sem a presença da armadura. Como é que ele funciona? Tá? Então, aqui a gente também tem um diagrama bilinear, tá? E a nossa ruptura última, né, a nossa deformação última do concreto simples, ele acontece a 0,15 por mil. Tá? Então, ele é praticamente 10 vezes menor do que a ruptura última por compressão. Tá?
Então, isso aqui caracteriza muito, né, como que o concreto sozinho, né, ele não aguenta deformações de tração, pessoal. Quando ele chega aqui nessa deformação pequena, né, ele já rompe, tá? Logicamente, pessoal, nas nossas aplicações convencionais, a gente não está trabalhando com corpo de prova, a gente está trabalhando com uma viga, né? Uma viga, um pilar, enfim, que vai ter armadura, ele vai ter, né, uma deformação por flexão, né, ou flexo-compressão, vão ter interferência de agregados, né, e a porosidade e a qualidade do concreto vão interferir esse comportamento todo, tá? Mas a gente só está analisando aqui basicamente esses materiais isoladamente. A interação entre esses dois a gente vai ver com muita profundidade na próxima unidade, unidade 4. Tá bom? Isso aqui é uma coisa muito bacana também, né? Que é o que a gente vai falar sobre o comportamento cíclico. Isso também poucas literaturas abordam isso, mas vamos falar aqui rapidamente. Tá? Professor, o que seria o comportamento cíclico, né? Seria quando você carrega e descarrega, né? Um determinado elemento aí durante um período de tempo. Então, vou botar aqui o nosso eixo de deformação e aqui de tensão. Tá? A gente viu o que, pessoal? Para tensões até 30% do FCK, o concreto vai ter um comportamento elástico. Então, você tem aí uma reta. Né? A partir do momento que a gente excede essa deformação, vai começar a haver uma pequena curvatura, né? Que nem a gente falou. Tá? E aí, se a gente para de aplicar a carga, ela vai retornar, só que ela não vai conseguir retornar integralmente para a sua posição original. Ó. Nessa distância aqui que a gente percorreu, né? Teve uma deformação, e essa deformação vai ser uma deformação que a gente vai chamar de deformação residual. Ela é uma deformação de origem plástica. Ou seja, né, como se você pegasse uma liguinha, puxasse, puxasse, puxasse e soltasse. Né? Vai chegar um determinado momento que essa liguinha ela vai ficar frouxa, né? Porque ela vai estar muito relaxada, digamos assim, tá? Tudo bem? Então isso aqui acontece. Tá? Aqui seria o patamar elástico, né, de recuperação total, e excedindo 0,30%, você tem essa curvatura. O que aconteceria agora se a gente aplicasse um novo ciclo, né? Esse daqui seria um ciclo, né, de carga. Se eu aplicasse um segundo ciclo, não aconteceria mais ou menos com a mesma intensidade, né? A mesma característica? Pessoal. Só que o que acontece, pessoal? Lembra que a gente falou que começa a existir um comportamento, né, dúctil do concreto? Sim. Quando a gente começa, pessoal, a carregar a estrutura a partir de 30% do FCK, vai começar a acontecer um fenômeno chamado microfissuração, que a gente vai ver ainda há pouco. Microfissuração. Essa microfissuração, pessoal, que vai dar esse caráter dúctil, tá? Ele vai conferir plasticidade. Então, o que acontece? Você pega a sua estrutura, ela fissurou bem pouquinho, né? E aí você fez o mesmo tipo de carregamento. O que vai acontecer no próximo, no segundo ciclo, né? Vai haver mais deformação, né? Plástica. Tudo bem? E se a gente carregar de novo para um terceiro ciclo? Vai haver mais, tá? Só que vai chegar um momento, pessoal, que o concreto, ó, ele não vai conseguir recuperar tudo, porque continua tendo fissurações e fissurações e fissurações. E vai chegar um momento, ó, que interessante, que as nossas tensões elas vão começar a decair e as nossas deformações vão tender a só aumentar. Até chegar o momento que o concreto praticamente não aguenta mais tensão. Isso aqui é o que a gente vai chamar de ruptura por fadiga. Muito legal, né? Tá, então o comportamento cíclico do concreto, ele vai seguindo isso. Vai acontecendo essas deformações aqui de origem plásticas, que elas na teoria, né, é o que a gente vai chamar de dano. Isso aqui é um dano. Ele acontece na nossa microestrutura do concreto. Microestrutura. A gente fala bastante de concreto, só que escrever tá tenso, né, gente? Perfeito? Então, esse dano contínuo, né, você consegue observar em vários fenômenos, né? Onde que acontece, pessoal, carregamento cíclico em concreto armado, hein? Alguém consegue nomear uma aplicação? Nas pontes, professor? Excelente, Felipe. Excelente. Pontes, né? Ponte de concreto armado aí.
A ponte, gente, geralmente passa aí. Quantos carros por dia passam na ponte de JK ali? Né? 5, 10 mil, né? Dia, sei lá. Né? Então imagina você fazer isso durante 30 anos, né? Então você naturalmente vai ter um material que vai fadigar com o tempo. Tá? Por isso que esse estado, que é um estado limite último, ele tem que ser sim verificado. Pode falar, Glauco, manda ver. O estacionamento dos condomínios também pode ter esse tipo de aplicação? Pode, Glauco, só que aí o ciclo, né, por dia é menor, né? Porque, por exemplo, você pega o estacionamento de um prédio, né? Tem ali, sei lá, 60 carros, né? Então, num dia você vai ter mais, no máximo 60, né? 60 veículos passando. Não é 1.000, 2.000, 30 mil, né? Entendi, professor. Entendeu? Então acontece, só que o desgaste aí é mais lentamente, tá bom? Quando a gente trabalha com fadiga, a gente trabalha com ciclos, né? Que a gente verifica os ciclos de 1 vezes 10 a sexta, né? A ciclo de 2 vezes 10 a sexta repetições, né? Então são ciclos aí gigantes, né? De carregamento, tá bom? Aí tem umas equaçõezinhas na NBR, né? Quem for ver pontos vai ver isso. Tá bom, meus queridos? Então tá aí também, estão nos slides, né? Enfim, não gosto de ficar lendo slide, né? Porque parece que a gente não sabe, né? Mas enfim, tá ali, depois vocês podem ver isso aqui com calma. Tá? Então é essa característica que vai acontecendo. Bem bacana. E aqui, gente, é uma coisa muito curiosa também. Daqui são as tensões de tração no concreto, e aqui pela nossa deformação, ó, chegando naquela deformação que a gente havia comentado. Então olha que legal, né? O concreto ele está sendo tensionado, 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 ele está tendo, está tendo, está tendo. Passou daquele nosso limite do FCTM, né? Ele fissura. Pá! Na hora que ele fissura, aquela tensão que estava ali, ela não existe mais, né? Ué, professor, ela foi para onde, né? Para nenhum lugar. Então vamos pegar, por exemplo, uma viga aqui de concreto, né? Pegar aqui uma viga de concreto com a nossa querida armadura, né? Vamos supor que tem aqui um efeito de momento. Tá? Então, pessoal, o que acontece, né? Naquela região onde vai ficar maior tensão, né, de tração, o concreto tá lá trabalhando, tá esticando, tá esticando, tá esticando, tá esticando, passou do limite dele, né? Quando as nossas tensões ali de tração são superiores, né, ao nosso FCTM, né? A resistência do concreto, a tração média, né? Aí acontece a primeira fissura, ó. Tá bom? Nesse momento, pessoal, que abre a primeira fissura, ó que interessante, né? O concreto que está ali, ele deixa, né, uma abertura. E é aquele momento, se a gente aumentar isso aqui, amplificar, né? É aquele momento que aquelas tensões que existiam ali no concreto, elas passam a ser transmitidas para onde? Para a armadura. Então a tensão que vinha, estava vindo para cá, ela percorre para esse caminho e vai estar atuando ali no aço, ó. É aquele momento que o aço começa a trabalhar, né? Que nem a gente viu na unidade 1. Tá? Então, olha que bacana, né? Se você olha para aquele slide de novo, você consegue ver com clareza essa informação, né? Você tem lá as tensões de tração, né? Elas vão decaindo, ó, à medida que a abertura, né, da fissura aumenta, ó. Então, você vai aumentando a abertura da fissura até que chegar um momento que não vai ter mais tração ali naquela região do concreto, né? Só vai ter tudo sendo absorvido pelo aço. Isso daqui é uma outra parte, pessoal, que também o pessoal não vê muito na graduação, é importante a gente comentar, que são fenômenos de incêndio, né? Acho que incêndio tem sido um tema, né, um pouco batido aí na mídia, né? Então é importante a gente comentar um pouquinho, tá? O incêndio, pessoal, nada mais é que um sinistro, tá? Ele é um tipo de ação que é uma ação extremamente rara de acontecer, mas quando acontece ela causa um puta dano, tá? E o que acontece com o nosso concreto, pessoal? Esse daqui é o nosso diagrama, né? De tensão, né? Resistência à compressão do concreto por temperatura. O eixo de baixo está em Fahrenheit, o eixo de cima está em graus Celsius, tá? É o eixo de cima que a gente vai se guiar. O que basicamente funciona, né, o nosso concreto? Até 100 graus Celsius, praticamente não existe, né, alteração ali na resistência à compressão do concreto. Se eu aumento de 100 graus Celsius para 200, já começa a ter, ó, uma redução percentual do FCK. Tá? Então está aqui o FCK em percentual, 100% e 0%. Tá? Então a partir de 200 graus, a gente começa a ter um problema de resistência do concreto. Né? Pode cair ali para 90%. A partir de 400, 500 graus Celsius aqui, pessoal, dependendo do tipo de agregado, né? Você pode ter uma redução de 40% do seu FCK, ó. E a partir de 600, 700 graus Celsius, você pode ter até, ó, 80% de redução, tá?
É isso aqui, pessoal, que derruba prédio, né? Não é assim o calor, né? Mas a redução das nossas propriedades dos materiais devido à elevada temperatura, tá? Então, se você tem um tipo de agregado, né, que está em função de carboneto, né, ou silicato, ou areia, né, isso aqui tudo muda, né, o comportamento. Pode falar, Glauco. Professor, é porque eu vejo algumas literaturas que falam que o concreto ele pode suportar até 3 horas. Mas como que eu vou acompanhar esse aumento de temperatura nessas 3 horas, entendeu? Uhum. Tipo assim, como eles podem afirmar isso se isso é algo inconstante, que depende muito do foco do incêndio? Essa é uma ótima dúvida, tá, Glauco? Tem várias outras variáveis que estão associadas ao problema, que não somente a temperatura, tá? Uma coisa muito importante do concreto é a sua seção transversal, tá? Então, se você tem maiores seções transversais, mais tempo o calor ele vai conseguir penetrar naquela peça, né? Então, a gente tem as curvas de temperatura, né? Que a gente consegue referir, tá? Tudo bem? Igual a madeira, né? Então, se você tem uma peça que ele tem uma seção transversal muito grande e um perímetro, né? Vou chamar o perímetro aqui de U baixo, existe uma coisa chamada fator de massividade, que é a relação entre a área de concreto, né, e o nosso perímetro. Eu acho que é o contrário, eu acho que é perímetro sobre área, se não me engano. Tudo bem? Então, quanto menor esse fator de massividade, né, quanto menor ele, ou seja, quanto maior a área de concreto armado, mais tempo a temperatura leva, né, para se desenvolver. Tudo bem? Se a temperatura gasta mais tempo para chegar no seu interior, mais tempo essa viga consegue resistir. E aí a gente avalia isso por tempo, que é o tempo requerido de resistência ao fogo, TRRF. Para estruturas convencionais de concreto armado, essa é pequeniníssima, né? Então você tem aqui uma área da seção transversal do aço, né? Muito baixa. E o seu perímetro aqui, pessoal, olha o tamanho do perímetro, né? É imenso, né? Ou seja, esse perfil aquece muito rápido, né? Então essa massividade aumenta muito, consequentemente o ganho de temperatura e desenvolvimento é muito rápido, tá? Então basicamente o concreto ele resiste muito mais, né? O tempo de resistência ao fogo vai ser muito maior do que o do aço. Do aço geralmente é 30 minutos, né? O aço desprotegido, né? Tá? Então por isso que estruturas metálicas a gente tem que usar, né? Os revestimentos, né? Você tem que usar sistemas de sprinklers, né? Você tem que usar pinturas específicas, né? Enfim. Né? Outro fenômeno interessantíssimo, né? Que vai acontecer aí no concreto, pessoal, é um fenômeno chamado spalling. Spalling é basicamente uma explosão, tá? Oxe, professor, como assim? Vamos supor que tem armadura, né? Aqui de aço, né? O spalling, pessoal, é basicamente a evaporação, tá? Das nossas partículas de água presentes no concreto, né? Você tem lá, né? O concreto, ele tem água, né? Na sua composição, né? E o que acontece? Quando a temperatura, ela é muito elevada, né? Essa molécula que tinha, né? Cimento e a nossa água ao redor, né? Ela tende a evaporar, né? E essa evaporação provoca, né, uma ruptura do material. Aí ele simplesmente quebra, lasca, voa, né? Enfim. Então, isso é um fenômeno que você observa também no concreto. Aí, para responder a pergunta do Glauco, tem formas, né, da gente analisar a estrutura que está em incêndio, tá? Quando você chega numa edificação, ela está nesse estado, ou nesse, né? Você consegue apontar para o foco das chamas, né? Um infravermelho. Esse infravermelho consegue medir a temperatura, tá? Então, se as temperaturas estiverem operando ali abaixo de 600 graus Celsius, 400, né, o prédio ainda vai ter boa, vamos dizer assim, boa folga, né, de comportamento. Se as suas temperaturas ultrapassaram 600, cara, pode ter certeza que vai ter problema de origem estrutural lá dentro. Uma outra coisa bacana, né, que a nossa literatura não tem, né, é a coloração, tá? Se o nosso concreto, né, depois do incêndio, ele estiver apresentando uma pigmentação rosa ou vermelhinha, significa que as temperaturas trabalharam em até numa margem de 400, 500 graus Celsius. Se você volta, né, depois do incêndio, se o concreto está com uma coloração cinzenta, escura, as temperaturas provavelmente superaram em 600, 700 graus Celsius.
E se ele tiver com uma coloração amarelada, como se fosse areia, né, significa que já houve uma desintegração da matriz cimentícia, né? E aí é sentença de morte, né, praticamente para o concreto. Então isso é muito legal que não tem, né? Pode falar, Lucas. Professor, naquele caso das Torres Gêmeas, quando pegou fogo ali, o que realmente aconteceu? Teve dilatação térmica que causou a queda? Lucas, eu confesso que a queda do World Trade Center ela é muito complexa, tá? Eu acho que é muito complexa até para mim. Mas Então, existe é um porque assim, documentário. Pode falar. também, pode falar, pode falar. Não, não, é porque tem um documentário, tem acho que no YouTube, tá em inglês somente, né? Acho que são 2 horas de documentário que explicam, assim, todos os fenômenos, aqui, ó, da National Geographic. Todos os fenômenos que precederam, né, e postergaram, né, o impacto, né? Então, assim, foi um conjunto de fatores. Foi quando o avião se colidiu, né? Foi a quebra, né, de colunas muito importantes. Teve um determinado trecho, né, dentro do World Trade Center que teve vazamento de combustível e depois eventual queima, tá? E também teve readaptação do prédio, né? Então, enfim, foram vários fatores, né, que provocaram aí a queda, tá? Não foi, a gente não pode atrelar só tipo, foi um incêndio, foram as explosões, foi, tipo, a perda das colunas, enfim, foi um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo, tá? Entendi. Beleza? Mas é Beleza. legal, gente, vale a pena, quem puder conferir depois, né? Tá no National Geographic, é bem bacana. Tem os caras da teoria da conspiração, né, que falam que, tipo assim, não, a forma que as colunas romperam, né, os americanos cortaram, né? O evento do Pentágono também, né? Foi um foguete que lançaram ali, né? Não foi um avião, enfim. Tem um monte de teoria, né, conspiratória interessante, né, que você vai achar aí na web. É bem curioso. Bom, gente, eu vou entrar na parte que eu julgo a parte mais importante da aula de hoje, tá? Que é justamente a gente explicar o porquê dessa ductilidade do concreto. Vou mostrar para vocês aqui com um diagrama bem bacana. Eu vou colar ele lá no slide para a gente fazer juntinhos. Gente, alguém tá gostando dessa aula? Tá interessante? Não sei se vocês estão bem aí. Tá todo mundo respirando? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor? Tá interessante, professor. Tudo Oh, certo. a Natália disse que tá interessante e já ganhou o dia. Já ganhou o dia. Tranquilo, professor. Só pra saber, porque pra mim é super massa isso daqui que a gente tá vendo. Não sei se alguém tá curtindo. Enfim, Eu tô. pelo menos eu tô divertido aqui sozinho. Vamos lá, que isso daqui também não tá na nossa literatura, gente. Pô, essa parte mecânica, ela é tão importante pra gente conseguir interpretar o comportamento do material. E a gente não tem, né? Os livros aqui é só dimensionamento e acabou, né? Se vira aí, malandro. Enfim. Bom, o que que acontece, pessoal? Que nem a gente falou na nossa aula passada, qual que é a nossa composição do concreto, né? Nós temos lá os nossos agregados graúdos, geralmente são as nossas britas, né? 0, brita 1, brita 2, brita 3, né? Enfim, são fragmentos de rocha. O que que a gente também tem presente, né? Eu vou deixar aqui a brita em preto, tá? O que que nós temos também na nossa composição ali do concreto? A gente tem a nossa areia, tá? O nosso agregado miúdo, vou deixar ela em vermelha. Tá, que nem a gente falou na aula passada, né? A gente quer que o nosso concreto esteja bem homogêneo, né? Que todas as partículas estejam aí muito bem misturadas, né? Que isso aqui vai garantir maior permeabilidade, né? Maior intertravamento, maior resistência, né, do concreto. Tá, então a nossa areia, né? Tá aqui em vermelho. Já chega, né, professor? Chega de pontinho. E por último, né? A gente vai ter as nossas partículas cimentícias, né? Entre todo mundo, né? Vou botar aqui em azul. E a água, professor? Vamos supor que o cimento já está hidratado com água, Beleza. tá bom? Aí só para relembrar, pessoal, cimento mais água a gente vai chamar de pasta, tá? Areia mais cimento mais água a gente vai chamar de argamassa. Tá bom? Bom, vamos lá. Como que funciona, pessoal? Vamos pegar aqui um concreto de classe 1, tá? Classe 1. Tudo bem?
Como funciona, pessoal, o concreto de classe 1? A gente viu que até 30% do FCK, a gente vai ter aí um estado que a gente vai chamar de um patamar elástico, né? Então, até 30% aí, a gente praticamente não observa uma microfissuração do concreto. Então, a gente tem aí uma região aí bem linear. Então, vamos supor que a gente pega aqui um corpo de prova, tá? Em verdinho aqui. A gente aplica aqui as tensões em 1, né? Estão aplicando tensão em 1, e a gente está medindo ao mesmo tempo a deformação longitudinal, chamada ED1, e a gente vai analisar também ao mesmo tempo o aumento da seção transversal no eixo radial, né? O E3. Tá? E aí, esse gráfico que a gente está aqui, pessoal, ele vai ter aqui o ramo de tração, o ramo de compressão, e aqui eu vou deixar um eixo 0 no meio, tá? De tensão. A nossa deformação em amarelinho, eu vou botar para cima aqui, ó, é o ED 1, tá? E a vermelhinha vai ser o nosso ED 2 aqui, ó, tracejado. Top. Beleza? O que acontece, gente? Até 30% a gente realmente não vai ter ali uma microfissuração. A partir do momento que a gente começa a aumentar 30% ali do nosso FCK, gente, vão começar a surgir na nossa pasta, tá, de cimento, uma fissura que a gente vai chamar ela de microfissura. De verdinho aqui, ó, é um tracinho. Tudo bem? A microfissura, pessoal, ela vai ocorrer na interface cimento, tá? Na nossa interface pasta, perfeito? Então eu vou lá, estou aplicando mais carga, aí aquela pasta não aguenta a fissura. Na hora que ela fissura, pessoal, aquela tensão que estava aí, ela vai para outro lugar, por uma região íntegra, ó, completamente íntegra do concreto. Então o que acontece? Quando acontece a microfissuração, há uma redistribuição daquela nossa tensão para uma região não fissurada. Todo mundo entendeu isso? Isso acontece por conta do concreto ser um material poroso, né, professor? Tem relação também, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas assim, ele é como se você tivesse várias pessoas segurando um peso, né? Uma pessoa descansa e as outras pessoas seguram, tá entendendo? Então, tipo assim, ele é um material cuja composição é solidária, tá? Então, se uma região de concreto, né, daquela nossa pasta fissura, a região vizinha absorve aquela carga, entendeu? Até aquela fissura também. Tudo bem? Tá bom? Tudo bem. Beleza? Então, gente, isso daqui é o que a gente vai chamar de momento em que as propagações das microfissurações são estáveis. À medida que eu aumento o carregamento, elas vão surgir. Se eu paro de aplicar carregamento, elas param de ocorrer, tá bom? Olha o que é legal, né? A partir de 50%, tá? Entre 50% a 60% que a gente aumentou, né? A gente começa a ter o quê? As regiões muito íntegras do concreto param de existir, né, na pasta. E aí aquelas nossas microfissuras, elas vão começar a virar fissuras. E as fissuras, elas vão ocorrer na interface argamassa. Essas microfissuras, elas são de 3, tá, a 12 milímetros, né, de comprimento. É bem pequenininha. Quando começa a ter fissura, pessoal, vai haver um conjunto, ó, das microfissuras, ó que interessante, né? Então, onde existiam microfissuras, elas começam a surgir, ó, fissuras, tá? Pode ser entre os agregados também, ó, observe, tá bom? E o que é interessante, né? Começa a acontecer o mesmo efeito, tanto da microfissuração para a fissuração. Naquelas regiões em que não estava fissurado, elas começam a fissurar. Isso aqui tudo, pessoal, permite que o concreto comece a ter aquele comportamento dúctil, porque não ocorre uma ruptura brusca da seção, a seção toda vai fissurando em conjunto, e aí você vai havendo um escorregamento, então tá aqui a fissura, e aqui a outra fissura, né? Então as regiões se escorregam, né, umas com as outras, né? E isso aqui confere um caráter dúctil do concreto, olha que louco, né? E aí o que é interessante disso tudo? Se essas tensões ainda são estáveis, né? Você para de aplicar tensão, você para de ter deformação, né? Para de ter ali fissuração também. Só que o que acontece? Quando essas tensões elas ultrapassam 70% a 80%,
A gente chama 80% como a nossa tensão crítica. Ué, por quê, professor? Porque a partir de 80%, praticamente toda aquela região que estava praticamente íntegra não existe mais. Então aqui já está tão fissurado, o estágio de fissuração já está tão elevada que não acontece mais redistribuição. O concreto não consegue mais se deformar. E aí qualquer adição a mais vai te provocar uma ruptura, vai provocar um efeito de deslocamento, né? E isso aqui é uma região muito instável, e é por isso que a gente chama de região de propagação de fissura instável, que nesse momento, a nossa curvatura, né, que era muito sutil antes, ela começa a ser muito acentuada, e aqui é muito pouco provável você prever o comportamento do concreto, aí ele entra em ruptura, né? Pode ser imediato, pode ser 81, entrou em ruptura, pode ser 99, porque você não sabe qual foi a porcentagem do núcleo de concreto que já fissurou. Caraca, que massa. Ô, vocês gostaram disso? Bem da hora, né? Então aqui que isso aqui, esse gráfico ele serve para isso. E qual que é a diferença, portanto, né, do nosso concreto de classe 1 para o concreto de classe 2? É aqui que mora aquela diferença que a gente abordou no começo da aula. A classe 2, pessoal, que são concretos ali entre 50 e 90 MPa, o que que acontece? Esse efeito da microfissuração, ele praticamente é inexistente, porque a resistência tanto do cimento quanto da argamassa são muito elevadas. Então, esse fenômeno de microfissuração e, consequentemente, redistribuição de tensão nos planos de ruptura não acontece. E aí, quem que rompe? O agregado. Por isso que o concreto de altíssima resistência, o nosso patamar de encurtamento ele é mais avançado, mas o patamar último ele é mais curto. Por causa disso, que a ruptura aí ela é iminente, ela é brusca. Tá? Professor, rapidinho, como assim o agregado aqui rompe? Não entendi essa parte. Porque concordo, Felipe, que vai eventualmente romper, né? Se eu aplico lá no corpo de prova carregamento, né? Eu tô aplicando, eventualmente ele vai romper, ele trinca, né? Tá? Essa trinca, ela não acontece na argamassa, ela não acontece na região aqui que a gente tá falando, ela vai acontecer na brita. Faz sentido? Isso é por conta da ductibilidade desse de classe 2, né, professor? Porque aí ele vai passar a transferir as cargas diretamente para o agregado ao invés da massa cimentícia, né, da pasta. Isso, porque a pasta vai ser mais resistente que o agregado. Entenderam, pessoal? Então essa que é a diferença fundamental entre um concreto e o outro. O classe 1 ele vai ter capacidade de se readaptar plasticamente, porque acontece microfissuração. Já na classe 2, esse fenômeno acontece, só que muito menos, praticamente inexistente, tá? É porque a gente acha, assim, pelo menos na minha concepção imediata, assim, eu pensava que quanto mais resistente, melhor, né? Mas nem sempre. Nesse caso, Exata, pode ser prejudicial, né? A intuição à primeira vista é de que quanto mais resistente o concreto, melhor ele vai ser, mas não necessariamente. exatamente, Glauco, porque Inclusive é o problema da carbonatação, né? Porque quando que, você tem carbonatação, você fecha os poros e aí o concreto ele fica mais resistente, só que em compensação ele fica menos dúctil, né? exatamente. E a NBR, pessoal, que nem a gente viu na primeira unidade, ela nos obriga, tá, a projetar concretos que sejam dúcteis. Por quê, pessoal? Porque a ductilidade nos confere um quê? Um aviso, né? A estrutura está fissurando, ela está trabalhando, está se deformando muito, ó, temos que escorar, tem que dar tempo. Então, quando o concreto está apresentando mau funcionamento, ele tem que avisar. E o único concreto que avisa a gente é o concreto dúctil, tá? Logicamente, pessoal, a gente só está falando do concreto, sem armadura alguma, tá? A gente está falando sobre ensaios em corpos de prova. Quando a gente adiciona armadura, ele vai conferir também ductilidade. Porque quando o concreto rompe, quem que vai segurar a fissura? Vai ser a armadura. Top? Uma última coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, antes de eu mostrar o vídeo para vocês, mas é o seguinte. Se a gente aplica a carga P aqui, ó, vamos supor que essa carga P, que a gente havia falado, né, está sendo aplicada num ponto pequeno. Só que o que acontece, né? A carga, quando ela passa por dentro, né, do nosso corpo, ela passa através de esforço, né? Que são as nossas tensões, né? Você tem o esforço interno. Se esse ponto P é um ponto muito pequeno,
vai haver eventualmente uma bifurcação aqui, ó, das nossas tensões. Todo mundo consegue enxergar? Como se fosse uma ampulheta, ó. Ou um peão, né? Enfim, tá? E o que que é interessante nisso? Essa propagação de tensão, pessoal, olha que interessante, né? Ela segue uma certa curvatura, tá? E o que que a gente acontece quando você tem uma força inclinada? Quem que vai surgir? Vai surgir uma componente vertical e vai surgir quem, pessoal? Uma componente horizontal. Essa força horizontal aqui é a nossa força de tração, cara. Caramba, professor, então pera. O próprio concreto, quando ele está sendo submetido à compressão, vão surgir forças radiais, né, que vão ter essa característica de tração. E a fissura acontece aonde? Sempre perpendicular ao plano principal de tração. Então, as fissuras que a gente vai observar, pessoal, nos corpos de prova, elas começam verticais, olha que louco. Toda fissura no concreto, toda fissura, só fissura porque tem tensão de tração. Você não tem fissuração no concreto se não tem tensão de tração, pessoal. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Beleza, professor. Todo mundo já sabia disso, né? Professor, Pode falar, Glauco. professor. E por que que acontece um rompimento cisalhante no corpo de prova? Já que a tensão que faz, que causa a ruptura, ela é vertical, né? Causada pela tensão lateral. Ele pode surgir num plano de ruptura, né? Pode ser nesse plano, tá? Ou você pode gerar um plano que é meio que invertido a esse. Ele tem mais ou menos essa característica, ó. Tá? A gente vai ver ele no ensaio. Mas enfim, existem vários motivos que podem mudar esse plano, tá, Glauco? Principalmente um deles influencia a geometria do grão. Então, a configuração aleatória, né, faz com que essas forças, né, vão ter componentes, né? Consequentemente, elas vão impactar essa direção da força principal. Mas você também tem um problema aqui de origem mecânica, porque a nossa prensa, tá? Ela fisicamente não fica com toda a sua face perfeitamente aderida, né, à superfície do concreto, né? Por quê? Porque tem certa irregularidade aqui, né? Faz sentido? Então, tipo, pode ser que uma quininha do concreto esteja mais comprimida que a outra, entendeu? Aí você propaga, né, uma força que não é aplicada perfeitamente. É que essa bandeja de cima aí, ela balança demais, ela é tipo uma esfera por dentro, né? Não, geralmente é uma chapinha mesmo. Não, Mas, tô falando, essa chapa, tem a chapa, né? Aí por dentro da chapa, ela é tipo uma meia esfera, sei lá. Aí ela fica tipo balançando assim. Quando a gente vai trocar essa bandeja aí, né, para poder fazer rompimento com bloco, aí dá para enxergar isso aí. aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, mas é realmente interessante, ó. Ó o padrão, Glauco. Perceberam, pessoal? E olha como é que ele fica quebradiço, não sei se vocês observaram, né? Ó, ele tava íntegro. Só que o que é interessante, né? As maiores tensões, pessoal, elas surgem por dentro do corpo de prova. Então o núcleo já está todo fragilizado, ele já está todo fissurado. E aí o que sobra, gente, é basicamente a cobertura, né? O cobrimento de fora. Tá? É por isso que a gente vê primeiro a parte de fora, mas quando você separa essas peças e você olha o interior do concreto, ele já está todo fissuradinho. Tá? Professor, uma parada que eu acho interessante lá do meu estágio, né? É que, tipo assim, quando tem. A gente faz. Arranca testemunho da estrutura e vai romper lá, né? Essas estruturas mais antigas. Geralmente dá, sei lá, 90 MPa, 80, dá 60 MPa. E aí, cara, a ruptura é tão brusca, né, desse testemunho, que chegar o teto lá é de PVC, né? Fura, Chegar a né? furar o teto de PVC, o estilhaço do concreto bate na parede e sobe pro teto. Aquela portinha lá da prensa é toda amassada por conta disso. Exatamente, interessante. Pra você ver como é que essa força interna de tração, ela pode ser forte, né? Interessante, né? E por isso que a gente utiliza, né, o equipamento, óculos, né? Tem lá uma malha, né, para proteção, enfim. Aqui, pessoal, são dois outros ensaios, né, que a gente faz de esmagamento, tá? Com as mesmas características. Você vai perceber, pessoal, que o pistão, ele dá uma caída, né, na hora que ele tá comprimindo, né? Por isso que dá aquela sensação que as tensões abaixaram, né? Por causa desse problema. Observe, né, como é que ficou.
Então essa parte aqui dentro toda já está toda fissurada. Bacana demais, né? Demais. Olha lá, tá. Então a gente tem esse padrão mesmo, né? Pô, gente, se a gente tivesse o CEUB, a gente ia tanto fazer esses ensaios lá. Professor, teve uma aluna de TCC do CEUB que ela fez um concreto com agregado de vidro, né? Ela Sério? utilizou pedaços de vidro, assim, mais ou menos na granulometria da Brita 1 e colocou no concreto. Foi muito interessante. Só que Deu tem bom? esse detalhe aí, se for um FCK, deu bom. Só que se for um FCK muito alto, né, igual o senhor falou aí, não for um concreto muito dúctil, vai direto para o agregado, né? Aí ele pode não resistir tanto. Interessante. Servido. A gente tem que achar substitutos, né, pessoal, para os componentes do concreto hoje em dia. É o material mais consumido do planeta, né? Ele tá acabando. A gente tem que adotar aí, né? Economias. Teve um, Glauco, que fez com plástico, viu? Também tiveram alguns resultados interessantes. Mas isso é para as próximas unidades. Eu já vi esse com plástico também. Só que não, eu acho que não foi no campus de Taguatinga, não. Uhum. Meus queridos, aqui eu vou mostrar para vocês outros 3 gráficos que vão indicar algumas coisas importantes, tá? Os ensaios que geralmente a gente faz é um ensaio que a gente chama de ensaio de curta duração. Ele dura em média 10 a 15 minutos, tá? E aqui, gente, é um ensaio que mostra, né, como que aquela carga crítica de 80%, né, ela impacta os nossos resultados. Então aqui está um corpo de prova que ele foi ensaiado com uma carga de 50% da sua tensão de compressão, tá? Então você aplica a carga, né, e vai indo, ó. O concreto ele vai ganhando, ó, naturalmente resistência, ó, que interessante, né? Então aplicou em 10 minutos, 100 minutos, foi até 700 dias, ó, não rompeu. Agora você pega o mesmo corpo de prova, aumenta para 60%, 70%, 75%, até chegar no momento, ó, que ultrapassou 80%, ele vai falhar em algum determinado momento. Se você aumenta essa proporção, ele falha mais rapidamente, né? Natural, tá? Então, isso aqui é um gráfico interessante que mostra, né? Como que aquela nossa limite, né? De 80% da carga crítica é vital, né? Esse outro gráfico, pessoal, mostra basicamente os efeitos, né? Do carregamento a longo prazo. Tá? Então, aqui a gente tem basicamente uma relação entre a carga, né? Do cilindro, né? E a tensão do concreto. Então, aqui 100% dos dois e 60%. E aqui é que a gente pode ver, gente, olha que interessante, né? Se você aplica a carga, toda a sua carga em 20 minutos, você praticamente atinge 100%, né, do seu FCK, tá? Só que olha que interessante, se essa carga ela for demorada para ser atingida, olha que interessante, né? Se a mesma carga ela é aplicada em até 100 minutos, ó, parece que a resistência cai, ó, que interessante, né? E se for mais tempo, né? 7 dias, né? Enfim, infinito, né? Então isso aqui, pessoal, mostra basicamente o comportamento do concreto com um efeito chamado fluência, que a gente já tinha visto na unidade anterior. A fluência vai ser aquela deformação a longo prazo, né? Dado pelo achatamento, né, do gel da partícula cimentícia. Então, se a gente demora muito tempo para carregar, ó, você vai ter naturalmente uma maior deformação, ó, e a carga vai abaixando, cara. Olha que louco isso, né? Funciona como se fosse uma esponja, né, professor? Exatamente, Glauco. Tá? Então, se a gente demora muito tempo para carregar o nosso concreto, ou se o carregamento ele é muito longo, né, ele vai ficando, digamos assim, mais fraquinho, tá? Que doido, né? E contrapartida, isso daqui é só para resistência, isso daqui é basicamente para deformação em relação à solicitação. Só que esse aqui é um outro gráfico que ele é contrário. Ele mostra o ganho de resistência do FCK a longo prazo. Então, olha que interessante, esse gráfico aqui, o que ele sugere para a gente, né? Essa linha aqui é a linha do concreto não carregado, tá? Se você carregar o concreto há 10 dias, então o concreto está lá, ele ganha resistência. Chega em 10 dias, você carregou, ele vai ser carregado, só que ele continua ganhando resistência, o FCK, né? Agora, se você fizer o mesmo procedimento, só que se você carregar o mesmo concreto um ano depois, ele tá lá na sua resistência, ele vai abaixar um pouquinho, só que o ganho de resistência é praticamente pequeno. Esse gráfico, ele também sugere que se a gente carrega os nossos concretos em idades muito maduras, né, muito velhas, digamos assim, ele vai ter pouca adaptação, né,
no seu FCK. Olha que interessante, né? E por fim, pessoal, vamos chegar na última parte aqui da aula de hoje, tá? Prometo que são mais 1, 2, 3, 4, 5 slides, tá? Professor, Pode falar, Glauco. isso tudo acontece devido à capacidade elástica do concreto, é isso? Não, que o concreto ele ganha resistência ao longo do prazo, né? A longo prazo. O FCK, Uhum. né? É porque eu fiquei imaginando aqui como se fosse uma mola, né? Quando você vai deformando ela, Ah, sim. aí ela fadigar ou não. Isso, nesse daqui sim, tá? Ele vai funcionar como se fosse uma mola, mas a gente está falando do material. Aqui é só a resistência do concreto, o FCK. Tá? Tudo bem? Então são gráficos um Tranquilo, pouco professor. diferentes. Esse daqui só sugere que o concreto vai continuar ganhando resistência, né? Apesar de ter sido carregado uma idade mais cedo, né? O outro não, Uhum. se você carrega uma idade mais velha, né? O ganho de resistência vai permanecer, né? Seguindo a curva, então ele não ganha tanto, não. Entendi. Tá? Bom, pessoal, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é o estado multiaxial de tensão do concreto, tá? A gente tem dois ensaios, o ensaio biaxial e o ensaio triaxial. Então, basicamente, por exemplo, quando a gente está estudando lá o ciclo de Moore, né? Lá quando a gente está vendo a mecânica dos sólidos, né? Que a gente está vendo as tensões principais. Você pega, né, uma parte infinitesimal, né? Da nossa viga, aquele quadradinho ali, né? A gente consegue ver, né, que existem as tensões principais, né? Sigma 1 e sigma 2. Agora, se a gente pega esse corpo de prova, né? Corpo prismático aqui, e a gente aplica tensões nas suas respectivas faces, tá? Se a gente aplica compressão, compressão, ou tração, tração, ou compressão e tração, né? Quais seriam os tipos de falhas, né, que ocorreriam, tá? Então, se a gente pega aquele cubinho, né, e aplica compressão, compressão em todas as faces, a gente vai cair aqui na nossa zona 4, tá? Então, eixo de compressão, tudo bem? E esse aqui é o eixo de tração, tração e eixo de compressão. Então, se você pega se você pega o elemento e você aplica duas forças de compressão, o concreto vai resistir mais ou menos 107% do FCK, olha que interessante, né? E aí você tem essa configuração do tipo de falha, né? Você vai ter pelo menos uma trinca, né, que vai acontecer, tá? Agora, se você pegar a zona 3, né, que é uma zona ali que interessante, né? Zona que você vai aplicar tanto compressão quanto tração simultânea, né? Essa situação aqui, pessoal, é a situação mais desfavorável, por incrível que pareça. Porque à medida que você está comprimindo uma face, estão surgindo tensões de tração na face perpendicular, né? Você ainda puxa, né? Então você amplifica, né? As forças de tração, né? Então você tem uma ruptura pior. E por último, né? Pode falar. Pode falar, Glauco. Professor, esse caso aí que você mostrou que está mais fissurado aí, poderia ser um caso de um terremoto, por exemplo? Que ele conferiria forças de tração e compressão? Nesse caso, não dependeria de onde essa peça tá, né? No prédio, enfim, não sei. Poderia existir essa possibilidade? Poderia, tá? Uma situação mais simples, você pode ver por exemplo, um tirante, né? Um tirante tracionado, acho que talvez seja uma situação mais favorável nesse sentido, entendeu? Entendi, professor. Beleza, Gal? Mas aqui, pessoal, é só experimentação, né? Geralmente isso daqui a gente evita, tá? E a última zona, pessoal, a zona de tração, tração em todas as faces. Ela, por incrível que pareça, é menos pior do que a zona 3, né? De tração e compressão simultânea, tá? Então tem aqui cada uma falando, né? Depois você pode ler com calma o que significa, né? Para vocês entenderem como é que funciona nesse tipo de falha. É bem curioso, tá? Tá, professor, e daí? De tudo isso daí, o que a gente consegue observar? De tudo aqui, gente, que a gente está lendo, a única conclusão que a gente tira é o seguinte: o concreto, quando ele fica sujeito à compressão biaxial, ele é o melhor dos cenários. Porque o concreto ele gosta de ser comprimido, pessoal. Tudo bem? Então vamos pegar aqui um exemplo. Na verdade, deixa eu falar no estado triaxial, que eu acho que vai fazer mais sentido, tá? E a nossa norma, ela prevê, né, esse estado de compressão. Tem aqui exatamente o diagraminha que eu falei ali anteriormente, né? Da tração e compressão, né? Mas o que a norma fala, né? Ela fala basicamente que a nossa tensão que você consegue aplicar no concreto, ele acaba resistindo praticamente, né, quase 4 vezes o valor inicial. Olha que doido, né? Então aqui, pessoal, só para vocês terem ideia, isso aqui é um ensaio chamado ensaio triaxial de compressão. A gente geralmente faz com corpos de prova cilíndricos, e aqui ao redor a gente bota, tá, um gel
que ele vai funcionar como um fluido, né? Que ele vai provocar ali uma pressão hidrostática, né? Na nossa parede ali do nosso cilindro. Tá? E aí o que acontece, né? A gente vai ter as tensões sigma 1 e sigma 3. Nesse ensaio, pessoal, que ele é relativamente difícil de ser feito, a tensão sigma 1 ela pode ser mais resistida pelo concreto se a sigma 3 se aproximar, né, do nosso FCK. Olha que loucura. Como assim, professor? Olha esse gráfico aqui. Aqui está a carga axial que o corpo de prova consegue suportar, e aqui a nossa deformação. Olha que legal isso. Tá? Então, se a gente adotar, né, nenhuma pressão hidrostática, né, o sigma 3 igual a zero, o concreto ele vai romper mais próximo, né, do nosso FCK. Né? 4.000 PSI é em torno de 27 MPa, tá? Tudo bem? Agora, o que acontece se aumentar o sigma 3, né? 500, 1.000, 2.000, né? 4.000 PSI, né? Olha a nossa curva de resistência, olha que louco isso. Caramba, professor, então pera. Se eu aplicar mais ou menos, né, 27 MPa, né, de pressão hidrostática, o meu concreto que era de 27 MPa, ele vai para quanto? 137 MPa de resistência. Isso aqui, pessoal, é uma técnica que a gente chama de técnica de confinamento. Então, por exemplo, quando a gente estava falando ali nas nossas fissuras, né, que vão surgir ali pelo estado de deformação, a nossa fissura ela tende a surgir aqui, né? Porque existem tensões, né, de tração que vão ocorrer nessas faces, né? Então, se eu aplicar uma tensão, né, contrária, elas vão não somente, né, praticamente anular aquelas tensões de tração que vão surgir, como impedir, né, a propagação da fissura. Olha que legal, né? E não havendo microfissuração, o que acontece com o concreto? Resiste mais. Olha que aula fantástica, né, gente? Ah, fala sério. Essa aula é top, né? Por isso que utiliza aquela fibra de carbono em volta dos pilares para reforço também? Claro, fizeram o meu próximo slide, eu ia falar isso para vocês agora, tá? Então, gente, eu vou Foi concluir mal, aqui, eu te professor. mostro, tá, Glauco? Não tem problema não, é bom que você está se adiantando, tá? Então, gente, o estado triaxial de compressão do concreto é ótimo, porque ele vai fazer com que a nossa tensão ali aplicada, ela seja praticamente 4 vezes a tensão ali hidrostática que a gente consegue conferir. Isso aqui é previsto em norma, né? Então, com essa, sabendo, né, desse conceito, pessoal, a gente consegue muito aplicar isso em reforço. Reforço por confinamento. Então é por esse motivo, por exemplo, que nossos pilares, pessoal, eles são armados com o nosso estribo, por exemplo. Então você tem lá o pilar, você bota aquele estribo, né? Aquela armadura, ela vai conferir certo confinamento, tá? E em muitas aplicações, a gente consegue fazer basicamente a aplicação disso em reforço, ó, tá? Então aqui, ó, isso aqui é reforço em fibra de carbono. A fibra de carbono, ela não vai espremer o pilar, não, de forma nenhuma. Mas ela vai impedir que ele se dilate. E isso vai conferir um caráter de confinamento para a coluna. E aí você vai aumentar a capacidade. Você pode aumentar a capacidade de coluna até 4 vezes, gente. Olha que loucura, né? Então isso aqui é muito bom, né? Sabendo desses princípios, né? Muito massa. Tem outras técnicas de reforço, né? Você pode fazer um encamisamento pilar. Você pode fazer encamisamento por chapa, por próprio concreto armado, etc. Tá? Tudo bem? E, gente, para concluir, né, a aula de hoje, que tá bom, né? Esse aqui é o estado multiaxial, né? Quando você consegue ver através do ciclo de Moore, né? Que você aumenta ali o nosso raio, né? Daquela região de ruptura, né? Que a gente viu lá em Mecânica dos Sólidos 1, né? Depois você dá uma revisada, né? Mas, gente, alguém se lembra de ter visto, né? Aquele prédio lá em Fortaleza que desabou? Alguém lembra de ter visto esse vídeo aqui? Não sei se vocês se lembram, né? O pessoal lá em Fortaleza tinha um prédio, né? Extremamente danificado. Os caras começaram a quebrar os pilares lá, né? Botaram uns adesivos lá, né? Pra prender o pilar. E aí o prédio caiu e matou uma pancada de gente. Alguém lembra disso aí? Tá. Eu acho que eu até falei, não foi exatamente desse caso, mas tem bastante caso disso aí, né, professor? Eles vão fazer reforço e sai quebrando no 12. Infelizmente chega a isso, né? Loucura.
Tá, então, gente, uma das técnicas que eles iam fazer para a correção dos pilares era basicamente esse encaminhamento, tá? Eles iam aumentar a seção transversal dos pilares. Gente, pilar, como eu falei para vocês nessa aula de hoje, estrutura crítica, né? Se um pilar desse rompe, a estrutura toda vai abaixo, né? Diferente de uma viga, né? Tá? Se uma viga rompe, até existe a possibilidade, né? De ter redistribuição de força, né? Esse engenheiro acho que foi preso, inclusive. Enfim. Então isso é uma coisa muito problemática, né? Olha como é que tava, né? Olha o desastre que foi. Acho que tem uma foto aqui, ó. Pera aí. Ó, aqui, ó. O pessoal botando fita, cara. Enfim, né? Então fica aí, pessoal, essa pequena provocação. Depois, quem quiser ver os vídeos, né? Se informar sobre isso, acho que vale a pena. Tá? Beleza, professor. Gostaram, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Acho que já tá bom, né? Eu já joguei muita informação em cima de vocês hoje, né? Bom demais, professor. Gente, uma chamada rápida. Deixa eu ver quem tá comigo. Tem 37 hoje, ó. Tá de parabéns. Carolina, Elaine, Felipe Augusto, Felipe Nimos, Francisco, Gabriel Cruz, Gabriel Lucas, Gilson, Glauco, Henrique Coimbra, Henrique Ferreira, José Jeová, Leonardo, Louie, Lucas Rodrigues, Lucas Silvas, Marcela, Mariana, Micael, Natália de Oliveira, Natália Santos, Nayara, Pedro Alves, Pedro Henrique, Pedro Macrini, Pilar, Rafael, Renan, OBSPR, Sara, Tuane, Vitor e Vitória. Beleza. Meus queridos, vocês estão formalmente liberados. Fantástica semana para todas. E até quarta-feira, viu? Vejo vocês na quarta.